Vamos imaginar que você, conhecedor de fontes de informação, recuperou, seja na biblioteca, por meio de documentos impressos, seja no ambiente eletrônico ou digital, algumas fontes que servirão para auxiliar na construção da sua pesquisa. Bom, daí vem a pergunta: como avaliar se essas fontes são robustas, são fidedignas? A literatura registra alguns elementos que devem ser ponderados, devem ser considerados nesse processo de avaliação das fontes de informação. Eu apresentarei aqui 4 deles, 4 formas de se observar a relevância, avaliar as fontes de informação, e esses 4 pontos eles foram retirados de uma publicação do Centro de Informação Nuclear. Essa é a fonte que foi utilizada para apresentar aqui algumas sugestões e ponderações quando da avaliação das fontes de informação. Bom, a primeira delas diz respeito ao autor, à autoridade que construiu aquela pesquisa. Então, observem algumas perguntas que podem ser consideradas quando do processo de avaliação do autor do documento que você tem em mãos. Qual é a experiência do autor da fonte? Ele possui alguma em relação à pesquisa que você tem em mãos, o problema de pesquisa que é tratado nesse trabalho? Ele é um autor reconhecido pelos seus pares, ele já pesquisa muito sobre essa temática, então esse é um elemento de bastante peso, porque se ele já é um autor que trabalha já há um bom tempo com essa temática, é bem provável que ele tenha uma autoridade no que diz respeito a essa investigação. Por outro lado, olhando em quem fez a disseminação do trabalho, ou seja, quem publicou o trabalho, seja uma revista, seja uma editora, qual é a reputação, qual é a autoridade dessas casas que publicam, por exemplo, os artigos num periódico, ou uma editora responsável pela publicação de livros. Em nossos tempos atuais, em face do volume muito grande de publicações, do desejo de se publicar, tem crescido muito as editoras e as revistas predatórias, que não têm o compromisso em observar o rigor metodológico, a qualidade da pesquisa, mas somente de tornar público aquilo. Então, mediante pagamento, na maioria das vezes. Então, há que estar atento também quanto à qualidade da fonte, a autoridade da fonte, seja a revista ou a editora responsável pelo livro, por exemplo. Qual a formação do autor? Ele é formado naquele campo de investigação? Ele tem qualificações dentro daquela área? Possui outras publicações sobre a temática? Então, percebam que são perguntas que podem ser feitas quando da análise do autor e da autoridade da fonte que se tem em mãos. No segundo tópico, diz respeito à data. O quanto é importante a data de publicação para a sua pesquisa? Bom, se a sua pesquisa diz respeito a um recorte cronológico, ou seja, você vai levantar nos últimos 5 anos, por exemplo, o que foi publicado sobre determinado fenômeno, bom, então a data é um elemento muito importante. Então você deve aplicar, quando do processo de busca, esse recorte cronológico. Considerar esse recorte cronológico. Então, esse período data é muito importante. Da mesma forma, se você vai avaliar um fenômeno que surgiu nos últimos tempos, nos últimos anos, na última década, talvez não seja tão útil você fazer uma pesquisa de um recorte muito maior, além desses 10 anos, porque esse fenômeno não existia, a menos que você vai fazer um resgate histórico até o surgimento dele. Outro detalhe importante que deve ser observado: há alguma indicação de data do material? Na maioria das vezes, os documentos apresentam sim as fontes de informação, seja no rodapé de um artigo ou nas páginas iniciais de um livro, seja num trabalho acadêmico, a data de defesa. Então, na maioria das vezes, o documento sim apresenta a data, e esse deve ser também observado. A recenticidade, ou seja, o período muito novo, né, o quão novo é um documento, é um elemento importante em algumas áreas do conhecimento.
em que o desenvolvimento, né, a pesquisa, ocorre com muita frequência. Então, postulando que em áreas de saúde, tecnologia, isso seja importante, mas talvez isso não seja tão importante assim em outras áreas do conhecimento, como humanas, que se busca exatamente a forma de se analisar o conhecimento que está já consolidado já ao longo dos tempos. Então, são elementos que devem ser ponderados quanto da avaliação das fontes de informação, no que diz respeito à data de publicação, à data em que a pesquisa foi realizada. Um outro elemento que não consta aqui nesse quadro, mas que muitas vezes pode ser observado, sim, tratado como um elemento importante referente à data, é que muitas vezes uma pesquisa é sim realizada num período, mas publicada depois de algum tempo, depois de um ano, depois de um ano e meio, depois de 6 meses. Será que esse conhecimento já não está tão defasado, que foi publicado, que foi pesquisado, né, que foi levantado há um ano, há 2 anos? Será que isso já não está defasado no período de publicação? Então tem que se considerar também isso. Quanto à relevância, o escopo da fonte é adequado para a sua pesquisa? Ou seja, aquilo que é tratado no documento como assunto, como a fonte de sustentação, vai ao encontro daquilo que você quer de fato pesquisar? A fonte fornece uma visão geral do tópico de pesquisa ou está focado num único aspecto? Será que trata o objeto como um todo ou enviesa, olhando só para um tópico específico? A articulação entre as conclusões e a informação apresentada, houve um nexo aí, um encadeamento entre aquilo que é tratado lá no início da pesquisa e que vem depois com a apresentação dos dados, com a análise, resultado e a conclusão? Ou as coisas estão soltas, não estão ligadas? O objetivo que foi tratado no início, ele não é recuperado lá no final. Então, isso também deve ser observado no que diz respeito à lógica da pesquisa, da construção da pesquisa. E, por fim, a informação é muito básica ou muito técnica? Se a sua pesquisa, por vezes, demanda uma análise de aplicação, que vai também observar a aplicação de um conceito, talvez aquilo que é tratado como pesquisa básica não possa servir tão de imediato agora para a sua pesquisa, né? Para aquilo que você quer levantar agora. Então, há necessidade de observação ainda desses dois polos, da pesquisa que é tratada como básica e da pesquisa que é tratada como aplicada ou técnica. Bom, e por fim, um último elemento aqui a ser considerado diz respeito à objetividade. Existe alguma publicidade associada à fonte? Será que não se está buscando aí promoção de um tema que está em voga, que está sendo investigado, exatamente para obtenção de cliques, de citações, de popularidade? Então, o quanto que a pesquisa de fato tem fundamentação. O autor do documento fornece mais de um ponto de vista? Ele vislumbra aí possibilidades diferentes ou ele está centrado somente em um, querendo talvez promover aí esse tópico? E depois, a fonte usa a linguagem tendenciosa, ou seja, fazendo com que se busque uma conclusão precipitada do fenômeno que está sendo investigado, ou isso é tratado de forma não tendenciosa, de forma objetiva e não tentando mostrar subjetividade? Então, são elementos importantes que devem guiar sempre a avaliação das fontes de informação. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até breve.